Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. No último dia 16 deste mês, o INSS acabou com as perícias por telemedicina. E agora, só através da perícia presencial, o trabalhador consegue o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ou o BPC/LOAS. Porém, este problema já vem se arrastando há bastante tempo pelo fechamento das agências. Então vejam esta matéria. Quase um terço das agências do INSS no país continuam fechadas. 4 meses após a reabertura parcial das agências da Previdência Social, quase um terço, ou seja, 31,2% permanecem fechadas. Então não dá para entender como é que o INSS quer que o cidadão faça a perícia médica presencial se quase um terço das agências do órgão estão fechadas. De acordo com o mapa divulgado pelo INSS para informar quais unidades estão em funcionamento, essas agências estão, entre aspas, em adequação para atender aos protocolos sanitários exigidos em razão da pandemia de Covid-19. Ainda estão em adequação depois de 4 meses. E o INSS suspende as perícias por telemedicina. Vejam que já são quase 2 milhões de segurados que precisam dos seus benefícios porque já têm direito. E a maioria desses segurados precisa fazer a perícia médica para ter direito ao benefício. Isto é inaceitável. 4 meses após a reabertura, que foi parcial, ainda quase um terço, 31,2% das agências continuam fechadas. Gostaria de saber quando vai reabrir. A população precisando, pessoas necessitando desses valores. Infelizmente, a gente não encontra respaldo ou apoio em canto algum. Há poucos dias, o STF autorizou um acordo entre INSS e Ministério Público Federal para descumprir a legislação, que diz claramente que o INSS precisa dar uma resposta ao segurado em até 45 dias, que podem ser prorrogados até 60 dias. Através desta autorização do senhor ministro Alexandre de Moraes, do STF, o INSS agora pode, em alguns casos, até dar esta resposta em 90 dias. Mesmo assim, não está acontecendo. E foi o mesmo ministro Alexandre de Moraes que disse que o INSS não seria punido caso não cumprisse prazos. Então fica muito complicado para o segurado do INSS. Este acordo que é feito entre segurado do INSS e INSS só está sendo cumprido por uma das partes, e é a parte que o cidadão tem a obrigação de recolher para o órgão. Vejam que de 2020 passaram para 2021 mais de 1.700.000 pedidos. Já chegam a 2 milhões agora em 2021. E o que a gente vê é o fechamento de agências. Há poucos dias, a Associação Nacional dos Médicos Peritos pediu o fechamento da agência de Manaus, no estado do Amazonas. Até o momento, de um total de 1.525 agências, 1.073 agências estão abertas. Esse atendimento presencial está sendo feito exclusivamente para os segurados que fizerem o agendamento por meio do site ou aplicativo do meu INSS ou pela Central 135. É muito difícil o cidadão conseguir entrar nessa Central 135. Os chamados atendimentos espontâneos, isto é, de segurados não agendados, não estão acontecendo.
O cidadão só consegue ser atendido no INSS se ele agendar. Ele não consegue ir ao INSS espontaneamente e ser atendido. Vejam que é um caso preocupante. Esse negócio já vem desde 2018, do governo Michel Temer. Passou para o governo Jair Messias Bolsonaro e só faz piorar a cada dia. 4 meses após a reabertura das agências, ainda quase 1/3 permanecem fechadas. E o INSS, que havia dado o prazo até 31 de janeiro deste ano para as perícias por telemedicina, antecipou a data para o encerramento. Dia 16 deste mês acabou este prazo. As agências fechadas, não existe o teleatendimento. 2 milhões de pessoas na fila esperando por essas perícias médicas que não acontecem. Os deficientes de todo o país precisam da perícia médica presencial para receber o seu benefício de BPC. Os idosos acima de 65 anos não precisam, porque não é obrigatório que o cidadão faça, não é um pré-requisito fazer a perícia médica. Porém, para o auxílio-doença, para a concessão do BPC dos deficientes, para a concessão do adicional de 25%, para as aposentadorias por invalidez, precisam dessas perícias. E a cada dia o INSS está dificultando mais. A cada dia este órgão dificulta ainda mais o acesso a essas perícias. Já não se sabe o que fazer. Qual a atitude que o INSS irá tomar? Porque são 2 milhões de segurados que têm este direito. Na data agendada, é importante que o cidadão compareça com o comprovante de agendamento e documento de identificação nas mãos. Como falamos, pode ser marcado através do meu INSS ou pelo 135. O problema é marcar. O problema é encontrar uma agência do INSS aberta e que marque esta perícia. Este é o problema. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.